Olá, povo de Deus, que o nosso Senhor Jesus possa abençoar rica e poderosamente as nossas vidas, que o nosso Deus em tempos difíceis Ele possa trazer uma palavra de orientação, de consolo para cada um daqueles que tem tirado um pouco do seu tempo para refletirmos acerca da palavra do nosso Deus. Isso é importante porque a palavra de Deus ela nos diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Então, cada um de nós temos a oportunidade de expressarmos algo para o nosso Deus. Isso é importante. Eu quero tratar convosco de um assunto muito importante e isso envolve toda a nossa vida. Falar um pouco acerca da salvação, a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia vai nos trazer explicações e fazer também declarações acerca da vida eterna em Cristo Jesus pela fé. E a gente observa em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, onde o apóstolo João, ele faz uma declaração, ele escreve as palavras que Jesus falara. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele nos amou de uma tal forma, de uma forma tão especial, que ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, em resgate da humanidade. E o importante de tudo isso é que Jesus, ele faz declarações que o quanto nós somos importantes para o nosso Deus. E a gente percebe que o nosso Deus, como Pai, ele vai olhar para as suas criaturas, obra-prima das suas mãos, onde lá no livro do Gênesis diz que Deus, pelo poder da sua palavra, ele fez todas as coisas. Ele disse: haja terra, houve terra, haja luz, houve luz, haja separação entre água e terra, e diz que houve. Então ele foi falando: haja os seres, e os seres existiram, haja os animais terrestres, haja os peixes. Então tudo isso ele foi criando pelo poder da sua palavra. Mas quando chegou um momento que Deus olha para toda aquela obra, ele entende que uma das obras mais belas, da obra-prima, algo específico que deveria ser criado, não poderia ser feito simplesmente com o poder da sua palavra. Mas a gente observa que há um consenso, e o próprio Deus, ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a gente observa que para fazer esse homem houve um consenso, para fazer esse homem houve um momento especial, aonde o próprio Deus, ele diz: olha, esse homem que vai ser feito, ele vai ser feito à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a gente observa algumas semelhanças entre o Criador e a criatura. O homem, ele é criador também. Esse homem é dotado de inteligência, tem o poder de criar. Esse homem, ele é compassivo. O homem, ele tem um sentimento de amoroso. O homem, ele é perdoador. Então é umas semelhanças que nós temos com Deus. Deus é amoroso, Deus é perdoador, Deus é criador. Então ele deu essas características a este homem. Então é a semelhança que esse homem tem de Deus. E o importante que a gente deve observar é que esse homem foi feito de uma maneira diferente. Esse homem tem algumas virtudes de Deus nele. E chegou um tempo que esse homem caiu, desobedeceu.
saiu da presença de Deus. E como todo bom pai, Deus quer a companhia deste homem, que esse homem participe desse plano que Deus estabeleceu para ele. Então, observa que João 3,16 é uma declaração clássica e clara do amor de Deus para com esse homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então João faz essa declaração. E aí nós percebemos a importância que nós temos para o nosso Deus. E quando Deus projeta esse homem, junto com esse homem, Deus projeta também a salvação. E o importante é que Paulo, ele faz uma declaração, e é o segundo ponto aqui, a salvação, ela é presente, é um presente de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo ele faz uma declaração e diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação, ela é um dom de Deus. O homem não tem nenhuma possibilidade de salvar-se por ele mesmo. Por mais que o homem tente fazer maravilhosas obras, ele faz essas obras maravilhosas, é justamente um reflexo de uma semelhança dessa criatura com o Criador, como eu falei agora há pouco. Mas essas obras boas não têm condição de salvar esse homem. Tiago, ele deixa isso bem claro, que nós não somos salvos pelas obras. E Paulo, ele faz essa declaração, que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus, é Ele quem dá a salvação ao homem. É Deus é quem perdoa, é Deus é quem justifica esse homem. O que aqui está escrito lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. João, ele diz assim no versículo 7: se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então é o sangue de Jesus que nos purifica. É por isso que Jesus ofereceu-se a si mesmo lá na cruz, e Paulo está dizendo, enquanto Cristo estava morrendo lá na cruz, ele estava reconciliando o homem com Deus, aplacando a ira de Deus. Então, pela graça, foi a graça de Deus que nos alcançou. O conceito de graça é um favor imerecido. Eu não merecia, mas ele decidiu me salvar. Então é a graça de Deus que me alcançou, um favor imerecido. Deus fez algo por mim que eu não merecia, e Ele fez. A graça de Deus me alcançou por meio da fé. A fé me leva a crer que eu sou perdoado por este Deus, e a graça de Deus me justifica. O sangue de Jesus me justifica. E é importante que Paulo, ele continua fazendo a declaração, as obras, elas não compram a salvação. Por quê? Porque o versículo 9 de Efésios 2 diz que nós não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém venha fazer um ato de justiça e dizer, eu sou justificado por esse ato, porque eu fiz o bem a alguém. A gente vê que o ser humano ele se solidariza com as outras pessoas. Isso é humanismo. Nós olhamos para o outro e vemos, contemplamos a necessidade do outro, e aquilo nós nos compadecemos, aquilo vai realmente mexer conosco. E é um reflexo de que você é flexível diante de situações como essa. Você vai lá e se doa. Isso é o que? É uma demonstração de que você é um ser, que você ama o seu próximo. Isso é maravilhoso, isso não é reprovável diante de Deus, isso é louvável diante de Deus. Você está demonstrando que você é um ser humano,
que você é um ser que tem sentimento. Mas no quesito salvação, isso não soma para a salvação. Por quê? Porque a salvação é um dom de Deus. É Deus quem dá, é Deus quem efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar. Então a gente tem que atentar para isso. Fazer o bem é maravilhoso, só que isso não soma na questão, no quesito salvação. Porque a salvação, ela é um dom de Deus, é Deus que dá. Então continuamos fazendo bem, mas confiando em Deus, que Deus é que nos dá a salvação. Como? Paulo explica lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo diz assim: se crê no teu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. E Paulo no versículo 10 desse mesmo capítulo, ele diz: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E o versículo 13 desse mesmo capítulo, Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a oportunidade de recebermos esse dom de Deus está à disposição de cada um de nós, quando nós cremos, quando nós confessamos, quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós declaramos: Jesus, a partir de hoje tu é o Senhor da minha vida. Então, você está declarando que você, naquele momento, reconhece o sacrifício de Jesus. Então, não é pelas obras. O quarto item de falar salvação, ela é eterna. O importante é isso, a salvação ela é eterna. Uma vez você confessando a Jesus Cristo e permanecendo na sua presença, ninguém vai arrancar de você essa alegria. Ninguém vai arrancar de você a salvação. Por quê? Porque quando você decide por Cristo, porque você decidiu andar neste caminho. E se você está andando neste caminho, se você é um salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, Jesus está dizendo que a salvação ela é eterna. Não estou dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu estou dizendo que a salvação ela é eterna. Se você confessa Cristo e decide andar por esse caminho, você vai chegar na eternidade. Você vai entrar pelos portões celestiais. E Jesus ele vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, para o descanso eterno. E qual é a prova que nós temos disso, que a salvação ela é eterna? João ele faz essa declaração no capítulo 10 e no versículo de número 28, o próprio Jesus disse: eu lhes dou uma vida eterna e por isso elas nunca morrerão, ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos. Jesus ele está fazendo justamente uma declaração aqui, que a salvação ela é eterna, e ele as dá. Jesus disse: eu lhes dou uma vida eterna, e por isso elas nunca morrerão, ninguém poderá arrancá-la das minhas mãos. Então a gente vê que o poder que o Pai deu para Jesus é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-la das mãos dele. Então Jesus ele está dando a garantia que a vida eterna, ele nos dá essa garantia, que nele nós temos a vida eterna. Por quê? Porque ele nos dá. Então um dia nós entraremos nos portões celestiais e desfrutaremos desse gozo eterno. E aí ele volta a repetir o capítulo 3, verso 16. E o quinto ponto: ninguém nos separará do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. O importante é que quando nós temos a consciência que Jesus ele pode nos dar a vida eterna e ninguém pode tirar isso dele, Paulo ele declara lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, e diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Jesus
Paulo, melhor dizendo, ele faz declarações tão extraordinárias acerca destes versículos, que quando Paulo ele chega lá no capítulo, ou seja, no versículo de número 38, Paulo ele faz menção de que uma vez não existindo em nós nenhuma condenação, nada poderá nos separar do amor de Deus. Paulo diz: pois eu tenho a certeza, essa minha versão diz assim, eu tenho uma certeza. Tem algumas versões que diz assim, eu tenho por certo. E aqui essa versão diz, pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outra autoridade ou poderes celestiais. Ele diz, nem o presente, nem o futuro. O versículo 39, Paulo ele faz uma declaração, diz, nem o mundo já de cima e nem o mundo lá de baixo. Tem umas versões que dizem assim, nem a altura e nem a profundidade. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que Paulo está declarando é que uma vez Jesus nos dando a vida eterna e nós tendo a certeza dessa eternidade que desfrutaremos com Cristo, nada vai nos separar do amor de Deus. Por que nada vai me separar do amor de Deus? Porque se eu estou em Cristo, em mim já não tem condenação nenhuma. O pecado, a justiça e o juízo, Jesus me libertou disso, daquela cédula que me condenava. O sangue de Jesus Cristo estava nos libertando justamente do pecado, da justiça e do juízo. Então aquela condenação que havia sobre nós, que Adão herdou lá do Éden, já não está mais sobre nós essa condenação. Paulo declara em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, porque é uma sequência do capítulo 7, onde Paulo faz declaração que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e era o mal que estava intrínseco nele, que é isso que ele fazia. Então, quando chega no versículo 8, ou seja, no capítulo 8, no versículo 1, Paulo diz assim, portanto, já nenhuma condenação. Algumas versões dizem, portanto, nenhuma condenação há. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo, ele me libertou daquela prisão, daquela condenação que estava sobre mim. A lei veio para alinhar esse homem, mas a mesma lei, ela aguçou a mente desse homem para que ele pecasse. Está lá no capítulo 7. Então, uma vez que a lei, ela conscientizava o homem, ela conduzia esse homem a Deus para que ele não pecasse, mas a sua mente, ela foi aguçada. Então, ele despertou querer conhecer o pecado. E uma vez conhecendo o pecado, esse homem tornou-se impossível de cumprir a lei. Então Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas eu acabo fazendo mal. Por quê? Porque ele está intrínseco em mim, é ele que me domina. Aí Paulo diz, ele faz uma declaração que maldito o homem que ele era, maldito o homem que sou, ou seja, eu estou condenado. Mas quando ele vê a cortina da graça estendida, escancarada diante dos seus olhos, aí no versículo 1 do capítulo 8, ele diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a graça de Jesus Cristo, ela te alcançou e você foi perdoado por ele. É por isso que Paulo diz que não existe mais nenhuma condenação. E uma vez abraçando essa salvação, ele diz, quem poderá, o versículo começa lá no versículo 31 do mesmo capítulo. Mas eu fiz questão de ler só o 38 e o 39, mas você pode ler a partir do 31. O que poderá nos separar do amor de Deus? Aí ele vai mostrando lá. Então a gente observa que Paulo está dizendo assim, olha, nem a altura, nem a profundidade, nem principado, nem potestade, nem outra coisa alguma me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa é a certeza que temos da nossa salvação. E alguém pode dizer assim, como é que você tem tanta certeza? A Bíblia está me garantindo isso. E pela fé eu tomo posse, que eu sou salvo. Pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Então eu sei que o benefício da cruz, do Calvário, quem promoveu isso foi Jesus Cristo.
1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, mentimos-nos. Ou seja, João está falando justamente daquele pecado lá de Adão, lá do Éden. Se dissermos que não temos pecado, mentimos-nos. Por que João está dizendo isso? Porque todos nós nascemos, fomos gerados no pecado, o pecado de Adão, todos nós herdamos. Mas o versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Está falando do pecado individual, daquele que você comete desde quando você passou a ter consciência das coisas. Você começou a praticar. É uma mentirinha daqui, é uma calúnia dali. Então, na sua vida diária, esse pecado que você acumulou todo esse tempo, João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita graça, em nome de Jesus.